Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Larissa, eu sou professora de matemática e nessa aula 1 nós vamos falar um pouco sobre regra de 3 simples e composta. Então, nós vamos estudar a respeito de regra de 3 simples e também regra de 3 composta, beleza? Então, esses são os tópicos da aula de hoje. Gente, primeiro, antes da gente falar propriamente dito em regra de 3 simples, nós temos, na verdade, que lembrar o conceito de razão. Por quê? A regra de 3, ela está relacionada com razão. O que seria uma razão entre dois números? A razão entre dois números nada mais é do que a divisão entre eles. Então, por exemplo, se eu quero determinar a razão entre 5 e 6, o que isso significa? Significa que eu vou dividir 5 por 6. Então, escrever 5 sextos. Por que eu falo que a gente tem que lembrar um pouco de razão? Porque nós vamos usar essa ideia aqui para resolver exercícios relacionados à regra de 3, tanto a regra de 3 simples quanto a regra de 3 composta, tá? Além disso, pessoal, a gente precisa lembrar do conceito de proporção. O que nós temos em relação à proporção? 4 ou mais números são proporcionais quando a razão entre eles for o quê? Igual. Então, nós também vamos retomar aqui ideia de razão, proporção. Nós temos que lembrar o que são grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais. Então, todos esses conceitos aqui a gente vai utilizar nessa aula de hoje. Por que eu gosto de regra de 3 simples ou composta? Principalmente a regra de 3 simples é um conceito que está ligado no nosso dia a dia. Principalmente, se você vai cozinhar, sei lá, vou fazer um bolo, eu uso a regra de 3. Se eu faço um bolo para 10 pessoas, eu uso uma quantidade de ingredientes, certo? Se eu vou fazer esse bolo para 15 pessoas, essa quantidade de ingredientes ela vai mudar. Então, o que eu faço nesse caso? Meu Deus, eu sei fazer o bolo para 10 pessoas, mas não sei como fazer um bolo para 15 pessoas, porque vai mudar a quantidade de ingredientes. Você pode usar a regra de 3 simples, tá? Então, a regra de 3 é algo que está muito ligado no nosso dia a dia. Eu trouxe aqui um exemplo para trabalhar com vocês, tá? A respeito da regra de 3. Então, regra de 3 simples. O que está dizendo esse exemplo? Imagine que um bolo de 1 quilo necessite de 3 ovos. Então, tá batendo uma fome aí, já comecei com exemplos falando de bolo. Então, 1 quilo necessita de 3 ovos. Suponha que uma panificadora necessite produzir 30 quilos dessa mesma receita de bolo. Quantos ovos serão utilizados? Eu sei que, o que a gente tem que analisar? 1 quilo eu utilizo 3 ovos e 30 quilos de bolo. Quantos ovos eu vou utilizar? Então, vamos ali para a resolução, pessoal. Vou tirar o slide aqui para resolver com vocês. Primeiro, eu vou relacionar as minhas grandezas, tá? Então, o que eu tenho aqui? O bolo, tá? E os ovos. Beleza? O que disse no enunciado? 1 quilo de bolo. Então, 1 quilo de bolo, eu utilizo 3 ovos, tá? E agora? 30 quilos. Eu utilizo quantos ovos? Não sei. Vou chamar do quê? X. Pessoal, o que eu tenho que analisar nesse caso? Se essas grandezas, elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. O que são grandezas diretamente proporcionais? São aquelas em que, se uma grandeza aumenta, a outra também aumenta, ou se uma grandeza diminui, a outra também diminui, na mesma proporção, tá? Por isso que a gente fala diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Elas têm que aumentar na mesma proporção e diminuir na mesma proporção. O que eu vou analisar aqui, tá? Nesse nosso exemplo. Pensa comigo, se aumentar a quantidade de bolo, vai aumentar a quantidade, quando eu falo aumentar a quantidade de bolo, é do quilo ali de bolo que eu vou produzir.
Vai aumentar a quantidade de ovos? Se a pergunta for sim, essas grandezas são diretamente, se a resposta, né, for sim, essas grandezas vão ser diretamente proporcionais. Nesse caso, sim. Se aumenta a quantidade de bolo, obrigatoriamente eu tenho que aumentar a quantidade de ovos. Quando você tem grandezas diretamente proporcionais, para você resolver, você pode multiplicar cruzado. Então, você pode montar a sua igualdade, tá? Então, eu tenho, não vou inverter nada, porque as grandezas são diretamente proporcionais. Então, 1 sobre 30 é igual a 3 sobre x. Então, 1 sobre 30 igual a 3 sobre x. Multiplicando o cruzado, pessoal, a gente consegue determinar o valor de x. Então, nós vamos ter que x é igual a 90 quilos. Galera, se você não quisesse resolver montando a sua igualdade, você pode só multiplicar cruzado direto. Então, o que eu poderia fazer nesse caso? Eu poderia apenas multiplicar cruzado aqui, tá? Então, eu vou multiplicar 1 por x e 30 por 3. Quando as grandezas elas são diretamente proporcionais, para resolver a gente multiplica elas cruzado. Entenderam a ideia? Espero que vocês tenham compreendido. Ou, se você não quiser multiplicar direto cruzado, faça como eu montei aqui. 1 para 30, 3 para x e depois você vai ter que acabar multiplicando cruzado do mesmo jeito. Ok, pessoal? Vamos para o exemplo 2. Exemplo 2. Eu gosto bastante de exemplos de velocidade média e tal. Sabe quando você está correndo e aí você sabe que, tenho que desacelerar porque não estou na velocidade permitida? Então, a gente usa a regra de 3 ali. Por exemplo, quando eu estou atrasada para o meu trabalho e eu sei que andando a 60 km por hora, eu chego em 20 minutos. Se eu aumentar a velocidade do meu veículo, em quantos minutos eu vou chegar? Então, a gente usa a regra de 3 quando está dirigindo, só que de forma intuitiva. Lembrando sempre que a gente tem que respeitar a velocidade permitida, né, galera? Exemplo 2 aqui. Um carro a uma velocidade constante de 120 km por hora faz determinado trajeto em 1 hora. Se ao invés de 120 km por hora, a velocidade for de 30 km por hora, em quanto tempo ele concluirá o trajeto? Então, eu vou pensar aqui, quais grandezas eu tenho? A velocidade, e o tempo, no caso, a hora. Então, vamos resolver aqui esse exemplo. O que nós vamos analisar, então? Eu vou colocar aqui as duas grandezas, tá? Eu acho interessante a gente escrever e colocar as grandezas bonitinho, porque fica melhor a interpretação, até para você poder resolver esse problema. Então, eu tenho aqui velocidade. E além da velocidade, nós temos o tempo. Essas são as duas grandezas. Eu sei que 120 quilômetros são feitos em 1 hora, tá? A velocidade, tá? Não 120 quilômetros, a velocidade do carro, 120 quilômetros por hora. Agora, 30 quilômetros em 30 quilômetros. Qual vai ser o meu tempo? O que a gente tem que pensar nesse caso aqui, nesse exemplo? Pessoal, pensa comigo. A grandeza que eu quero determinar aqui é o tempo, beleza? O que eu tenho? Velocidade. Pensa comigo. Se aumentar a velocidade do teu carro, do teu veículo, o tempo que você vai chegar em determinado lugar, ele aumenta ou ele diminui? O que vocês acham? Se a resposta for não, ou seja, se aumentar a velocidade
não aumenta o tempo, significa que essas grandezas são inversamente proporcionais. O que nesse caso eu tenho? Se aumentar a minha velocidade, vai diminuir o meu tempo. Então, quando uma grandeza aumenta, a outra faz o quê? Diminui. Então, se uma aumenta e a outra diminui, essas grandezas elas são inversamente proporcionais. Quando nós temos grandezas inversamente proporcionais, nós não multiplicamos cruzado. O método prático é que a gente multiplique reto. Então, o que eu vou fazer nesse caso? Como essas grandezas elas são inversamente proporcionais, eu vou multiplicar reto. Beleza? Então, eu tenho aqui 30 vezes x é igual a 120. Deu para entender, pessoal? Se a gente pegasse e não fizesse esse esquema, o que nós teríamos que fazer? Inverter uma das razões, tá? Então, se eu fosse montar a fração, o que eu faria? 120 está para 30, assim como, nesse caso, como elas são inversamente proporcionais, eu iria inverter. Então, aqui eu inverto e coloco x para 1. Se você for multiplicar cruzado, quando você faz essa inversão, dá na mesma. Porém, eu acho mais fácil, quando elas são inversamente proporcionais, pegar e multiplicar reto, tá? Nesse caso, só concluindo o exercício, a gente pode cortar os zeros. Eu vou ter que x é igual a 4 quilômetros, 4 horas, né? Então, o que aconteceu aqui? Quando eu reduzi a minha velocidade, eu aumentei o meu tempo. Por isso que as grandezas elas são ali inversamente proporcionais. Mais uma vez, você também pode montar a sua razão. Só tome cuidado, porque quando elas são inversamente proporcionais, a gente tem que fazer essa inversão aqui, ok? Vamos para o próximo exemplo. Bom, uma equipe de operários, trabalhando 8 horas por dia, realizou determinada obra em 20 dias. Se o número de horas de serviço for reduzido para 5 horas por dia, em que prazo essa equipe fará o mesmo trabalho? Então, quais são as grandezas que eu tenho aqui? A equipe de operários, ela realizou, trabalhando 8 horas por dia, a obra em 20 dias. Então, as grandezas que nós temos são as horas e os dias. Beleza? Deem uma pausa no vídeo, tentem resolver esse exercício em casa, tá? Então, tenta resolver aí, que na sequência a gente já vai corrigir. Bom, espero que vocês tenham conseguido resolver o exercício, então vamos lá. Uma equipe de operários trabalhando 8 horas por dia. Então, eu tenho dia, que são 8 horas, realizou determinada, aqui, dia e hora. Tá? Bom, trabalhando 8 horas por dia, realizou a obra em 20 dias. Se o número de horas de serviço for reduzido para 5, em que prazo essa equipe fará o mesmo trabalho? Eu coloco X, pessoal, porque é o que eu quero determinar, tá? Então, eu quero determinar ali em quantos dias essa equipe vai fazer o mesmo trabalho. Faça aquela pergunta que sempre dá certo. Eu gosto de utilizar flechas porque ela dá um norte para analisar quando uma grandeza aumenta e a outra diminui. Quem acha que vai se confundir utilizando as setas não precisa, desde que você saiba montar ali as razões. O que nós vamos ter aqui nesse caso? Eu quero determinar em quantos dias. Pessoal, se aumentar a quantidade de horas, vocês acham que os dias para você terminar essa obra aumentam ou diminuem?
pensa comigo, quanto mais horas os trabalhadores trabalharem nessa obra, quanto mais horas eles trabalharem, menos dias ali vão faltar para que eles terminem essa obra, certo? Então, quando acontece essa redução na quantidade de horas, o que acontece? Vai aumentar a quantidade de dias que eles vão trabalhar. Então, se eu reduzir a hora de trabalho, em consequência, os dias, infelizmente, eles vão aumentar. Então, essas grandezas, elas são inversamente proporcionais, porque se diminui as horas de trabalho, vão aumentar os dias que esse trabalho vai ser concluído. Como essas grandezas, elas são inversamente proporcionais, eu multiplico o quê? Reto, beleza? O que eu tenho nesse caso, então? 5x vai ser igual a 160. O 5 que está multiplicando passa dividindo, x é 32. Galera, deu para entender então? Nesse caso, eles levariam 32 dias para concluir a obra. Beleza, pessoal? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre regra de 3 composta. Mas a ideia da regra de 3 composta é bem semelhante à regra de 3 simples, tá? Bom, a regra de 3 composta é aquela em que a gente envolve mais de 2 grandezas. Então, eu posso ter 3 ou mais grandezas, tá? Quando eu tenho 3 ou mais grandezas, eu tenho aqui uma regra de 3 composta. Eu trouxe aqui também um exemplo para resolver com vocês. É legal porque a gente consegue N situações, problemas aqui para associar a regra de 3. Então, nesse caso, em uma fábrica de brinquedos, 8 homens montam 20 carrinhos em 5 dias. Então, eu tenho 8 homens, 20 carrinhos em 5 dias. Quantos carrinhos serão montados por 4 homens em 4 dias? Então, quais são as grandezas que nós temos nesse problema? Homens, carrinhos e dias, tá? Eu quero saber quantos carrinhos serão montados por 4 homens em 16 dias. É uma regra de 3 composta, porque eu tenho 3 grandezas aqui que eu vou relacionar, tá? Então, vamos resolver. Primeira coisa que a gente tem que fazer é anotar aqui as nossas grandezas. Então, eu vou colocar homens, carrinhos e dias. Pessoal, 8 homens montam 20 carrinhos em 5 dias. Quantos carrinhos serão montados por 4 homens em 16 dias? O que nós temos que analisar aqui? Primeiro, toda a relação que nós formos fazer tem que ser em relação, gente, ao que eu quero encontrar, que é a minha incógnita. Então, as perguntas que eu vou fazer é em relação à minha incógnita aqui, que eu quero encontrar o valor de x. Então, quando falta uma grandeza, um valor que eu tenho que determinar, eu faço x. Primeiro, a gente vai analisar o seguinte. Pessoal, se aumentar a quantidade de homens trabalhando lá, aumenta a quantidade de carrinhos? Pensa comigo. Aumentando a quantidade de homens, o que acontece com a quantidade de carrinhos produzidos? Aumenta. Agora, se aumentar a quantidade de dias, aumenta a quantidade de carrinhos? Pensa, quanto mais dias eu tiver para trabalhar ali, mais carrinhos eu vou ter, certo? Então, se aumentar a quantidade de dias, aumenta a produção de carrinhos, beleza? Agora, como que eu vou montar essa minha regra de 3? Eu preciso montar, primeiro, pegando o valor em que eu tenho a minha incógnita. Então, no primeiro membro da minha igualdade, vai ficar 20 sobre x.
Por isso que eu falei para vocês que era extremamente importante a gente lembrar aqui, pessoal, de proporção. Porque se vocês forem analisar, nós estamos montando aqui proporções, tá? Então, 20 está para x. Agora, eu não preciso inverter as minhas grandezas porque todas elas são diretamente proporcionais. Então, eu tenho que 20 está para x vai ser igual a 8 sobre 4 vezes, ou seja, as demais grandezas eu faço o quê? Multiplico. Então, vezes 5 sobre 16. Beleza? Então, eu só fiz aqui 8 está para 4, 8 está para 4 vezes 5 sobre 16. O que você pode fazer? Multiplicar 5 por 8 e multiplicar 4 por 16. Ou você pode pegar e simplificar antes. Eu prefiro simplificar antes para não ter que ficar multiplicando números muito grandes. Então, o que eu vou fazer para simplificar? A gente pode simplificar os números que estão na multiplicação cruzada ou embaixo e em cima. Então, nesse caso, eu consigo simplificar o 8 e 16. Se eu dividir aqui, pessoal, o 8 com o 16, vai dar quanto? Ou eu posso simplificar o 8 com 16 ou o 8 com 4. Por quê? Vou simplificar o 8 com 4 aqui. Se eu dividir 8 por 4, não vai dar 2? Agora pensa comigo, esse 2 e esse 16 eu não consigo simplificar? Sim, consigo. Eu posso cortar esse 2, cortar esse 16. Dividindo por 2 embaixo e em cima, aqui sobrou quanto? 8. Então, eu simplifiquei 8 e 4, que deu 2, dividi, né? O 2 eu simplifiquei com 16, que ficou 8. Então, 20 está para x é igual a 5 sobre 8. Multiplicando o cruzado, 5x é igual a 160, portanto, x é 32. Pessoal, eu não inverti nenhuma fração aqui porque as grandezas elas são diretamente proporcionais. O que nós teríamos se uma das grandezas fosse inversamente proporcional? Se uma delas fosse inversamente proporcional, eu só iria inverter a ordem da minha fração aqui. Por exemplo, se a quantidade de homens fosse inversamente proporcional à quantidade de carrinhos, eu iria escrever 4 para 8. Porém, eu escrevi 8 para 4 porque todas as grandezas são diretamente proporcionais. Ok? Bom, pessoal, espero que essa aula tenha ajudado vocês, tá? Que eu tenha sido clara a respeito de regra de 3, embora seja um conteúdo que vocês estão vendo há muito tempo, né? Nós temos... eu vou indicar alguns exercícios para vocês resolverem. Façam os exercícios também que estão disponíveis no portal, porque vai ajudar muito. Quanto mais exercícios vocês fizerem, melhor vocês vão entender o conteúdo, beleza? Então, aqui, desenvolvendo habilidades, exercício 2, página 208, exercício 7, da página 209, os exercícios complementares 1, 2 e 3, da página 210. Então, por hoje é só, pessoal. Muito obrigada, um abraço e até a próxima aula.